Olá, meu nome é Kathleen e eu estou fazendo esse vídeo para a disciplina de Processos Psicológicos Básicos e eu quero falar um pouquinho sobre representação mental. O que são representações mentais? Representações mentais referem-se a todos os processos cognitivos, como raciocínio, memória, compreensão e soluções de problemas. Nessa pesquisa que eu fiz, também eu coloquei em evidência aqui a construção de modelos e esquemas mentais. Funcionam como processadores de informações das atividades humanas. O que eu entendi de representação mentais? Eu entendi que essas é uma maneira com que a gente internamente faça uma representação do externo, do mundo externo. Por exemplo, a professora está nos falando sobre biblioteca online, né? Eu já começo a, a pensar, né, a fazer representações de livros, né? O meu colega está falando que vai passar um final de semana no Caribe. Então eu já vou fazendo representações mentais de água, praia, areia, água de coco, né? E viagens, avião. E então isso que eu entendi. Com relação às representações mentais, eu estava vendo a Kathleen falar aqui e eu entendo que no aprendizado de uma nova língua a gente faz muito esse uso das representações mentais. Especialmente quem ensina inglês pelo método da tradução, quem aprende inglês pelo método da tradução faz isso, né? Quando eu digo que ball é bola, automaticamente a pessoa imagina aquele objeto, né, redondo, que as pessoas usam para jogar o esporte normalmente que ela pratica. Se ela pratica vôlei, ela vai imaginar uma bola de vôlei. Se ela pratica futebol, vai imaginar uma de futebol. Ela vai imaginar uma forma daquilo que ela conhece. Isso é uma representação mental. Eu fiquei com a missão de tentar explicar o que é a representação mental visual, né, as representações mentais visuais e as proposicionais. Não é tão simples assim. Eu vou tentar explicar aqui do jeitinho que eu entendi. As representações mentais visuais, elas não estão ligadas só ao que a gente vê. Essa é a prática da coisa, mas sim ao que os nossos sentidos conseguem identificar sobre aquilo que está sendo falado. Por exemplo, se eu falar para uma pessoa que nunca enxergou, né, que nós vamos tomar um café, ela vai imaginar na mente dela o quê? As relações que ela tem com isso. Quem sabe o tato que ela teve, né, de conseguir, de pegar uma xícara, a asa da xícara, enfim, ela vai conseguir imaginar na sua mente aquilo que ela consegue ver com os seus olhos, que são o tato. Quem sabe o cheiro do café ela vai conseguir imaginar. Né? Então, isso é uma representação visual. Ainda que não seja algo que a gente enxergue, tem a ver com o que aparece na nossa mente, de acordo com as experiências que nós tivemos com esse objeto ou com enfim, com o que está sendo falado naquele momento. Né? As experiências dos nossos sentidos, elas aparecem aí com velocidade na nossa mente quando falamos em alguma coisa. Se eu disser para você, imagine agora um macaco, você vai imaginar um macaco e todas as pessoas que viram um macaco vão imaginar alguma coisa semelhante ao que você está imaginando. Então não é algo individual, é algo que a gente, de forma geral, consegue formar, para ser redundante, na nossa mente. Tratando aqui de imagens visuais e proposicionais, eu vou tentar dar um exemplo para explicar melhor o que é a diferença entre uma e outra. Ensinando inglês, que é o que eu faço, eu estou ensinando, por exemplo, para você sobre advérbios de lugar. Né? E eu começo, dentro da minha sala de aula, falando só em inglês, eu começo a lhe mostrar que on é em cima, in é dentro, under é embaixo, e você vai entendendo que estamos tratando de advérbios de lugar. E de repente eu digo para você que entre é between,
Entre é between. E você faz uma representação mental disso, porque eu estou tratando de representações mentais dentro da sala de aula e mostro uma coisa que está entre outras duas coisas e digo, this is between those things, né? Isso está entre essas duas coisas e você entende que between é entre. E você faz aí uma representação mental, visual daquilo que nós estamos falando. Porém, pode ser que alguma pessoa dentro da sala de aula faça uma representação mental proposicional. Como assim? Ela pode pegar esse sentido do between e formar isso em algo abstrato na mente dela, né? Por exemplo, ela coloca na mente dela que between é entre. Between é entre. Between é entre. E ela quer aplicar esse conhecimento que ela aprendeu na aula de inglês em sua casa e de repente chega alguém na casa dela, ela vai abrir a porta para a pessoa e diz between. Ela criou na mente dela um conceito abstrato e ela ligou a palavra between, que é entre em inglês, mas entre duas coisas, como se fosse entre do verbo entrar. E ela usa errado. Mas na cabeça dela tá certo, porque ela formou um conceito abstrato, uma representação proposicional em sua mente. Agora eu vou passar a bola para a Ju e ela vai responder a nossa última pergunta feita pela professora Paola. Olá, eu vou falar sobre o modelo do atributo definidor, que é um modelo que define conceitos pelas características que algo precisa ter para ser caracterizado em um determinado grupo. Por exemplo, os animais ovíparos. Os animais ovíparos são todos aqueles que o embrião se desenvolve dentro de um ovo, né? Mas, se nós for classificar quanto à classe, a cobra pertence aos répteis e as galinhas pertencem ao grupo das aves. Mas elas necessitam, para entrar para o grupo dos ovíparos, todos têm que o embrião tem que se desenvolver dentro de um ovo. Vou falar para vocês também sobre um pouquinho do modelo de protótipo. Modelo de protótipo é um modelo cuja premissa é que dentro de cada categoria tem alguns membros assim são mais representativos que outros dentro daquela mesma categoria. Um exemplo eu peguei foi os profissionais da área de saúde. Todos eles têm papéis importantes para nós, são fundamentais, mas, por exemplo, o médico ele vem em primeiro lugar. Depois vem os enfermeiros, depois vem os técnicos de enfermagem. E também vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria de roteiro. Que a teoria de roteiro são situações comuns que pode ser dividida assim, em uma série de eventos ligados. E as pessoas têm papéis específicos no contexto assim, situacional. Por exemplo, assim, eu vou viajar de avião. Primeiro eu tenho que comprar passagem. Depois, no dia da viagem, eu vou lá e faço o meu check-in, despacho as minhas bagagens, passamos no raio-x e depois aguardamos a chamada de embarque, para depois eu embarcar no avião e fazer a tão esperada viagem. O roteiro, assim, ele guia as nossas ações para nós nos comportarmos apropriadamente naquele tipo de situação em que a gente se encontra. Valeu, Ju, muito obrigado pela tua explicação. O nosso grupo, composto pela Kathleen, nossa primeira participante, Rodrigo, eu e a Juliana, fizemos esse trabalho aí de PPB e esperamos que tenha sido elucidativo para quem assistiu. Um grande abraço e até mais.